Boa noite, Leandro. Boa noite a todos e a todas. Novamente, muito obrigado por estar presente em mais uma live do Projeto Ethos, que consiste no ciclo de lives da Associação Brasileira de Zootecnistas, que tem por objetivo conversar sobre o ser zootecnista, o fazer em zootecnia. Hoje nós temos a participação e a contribuição do Leandro Carvalho Paiva, que é superintendente do Serviço de Registro da Associação Brasileira de Criadores da Raça Girolando. Leandro, Leandro vai ter aí o seu tempo de aproximadamente 30, 40 minutos, ou conforme ele julgar mais pertinente, para fazer a abordagem da atuação do zootecnista perante a Girolando. Para nós, é uma área talvez um tanto desconhecida, mas importante porque somos uma das profissões mais adequadas, de maior conhecimento, para estar fazendo para fazer a prestação de serviços nessas associações, especialmente quando a nossa lei, a Lei 5.550, estabelece como uma das atribuições privativas do profissional zootecnista a supervisão técnica, né, dos registros genealógicos e de todo e qualquer concurso aos quais os animais concorrem, inclusive prefeito de registro genealógico, né? Então, sem dúvida alguma, é de muita importância a gente ter esse compartilhamento de informações de como é o zootecnista atuar nas associações de criadores, hoje de forma especial na Associação de Criadores da Raça Girolando. Leandro, por favor, se você quiser complementar a sua formação, o seu currículo, fique à vontade. E na sequência você já pode dar início à sua abordagem. Obrigado, Marinaldo. Obrigado a BZ pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque a BZ foi uma grande parceira da associação em diversos momentos aí no passado. E a gente espera que essa parceria que nós tivemos aí no passado, e agora recentemente também no Zootec, permaneça por muitos anos ainda. Bom, eu sou zootecnista de formação. Eu fui graduado na FASU, aqui em Uberaba, nas Faculdades Associadas de Uberaba, no ano de 2005. Eu sou filho, neto, bisneto de produtor rural, também sou produtor rural, e eu sou filho, a minha mãe é funcionária pública, professora pública. Então eu sempre brinco que eu sou filho das duas principais classes trabalhadoras desse país, uma que educa e a outra que alimenta. Então, tenho muito orgulho de ter isso nas minhas origens e também tenho muito orgulho aí da minha profissão de zootecnista, cargo que, desculpa, profissão que eu exerço desde que eu saí da faculdade, de lá para cá. Eu somente atuei como zootecnista e sempre aqui na associação. Estou aqui na associação já tem aí aproximadamente 15 anos, então é um orgulho muito grande para mim. Bom, fique à vontade, viu, Leandro? Pode fazer a sua abordagem de como é a atuação do zootecnista na Associação Brasileira de Criadores da Raça Girolando. E de antemão eu já coloco à disposição os nossos participantes da live para fazerem considerações, perguntas, tirarem dúvidas, mesmo que não seja durante a exposição dele, no final a gente faz a abordagem, mas podem ficar absolutamente à vontade. Pode fazer a sua Bom, abordagem mesmo. acho que você colocou muito bem no início, né, Marinal, da importância aí da zootecnia junto às associações de raças. No caso aqui da Girolando, ela é uma associação que tem a delegação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, para executar os registros genealógicos e as provas zootécnicas da raça Girolando em todo o território nacional. E a gente segue uma regulamentação específica. A legislação ela, ela já existe desde 1966. Ela tem sua origem na Lei 4.716 e lá fala que somente profissionais
graduados em ciências agrárias podem executar esses serviços de registro genealógico. Aqui, mais especificamente na associação, os profissionais eles têm a oportunidade de trabalhar no registro genealógico, fazendo inspeção de animais, podem trabalhar também na execução de provas zootécnicas, como, por exemplo, o Serviço de Controle Leiteiro Oficial. Nós temos também o nosso Colégio de Jurados da raça Girolando, onde os profissionais de zootecnia também podem estar realizando os julgamentos, né? Primeiro, ele busca um credenciamento, uma habilitação como um jurado efetivo aqui na associação, e aí ele pode estar realizando, assim que ele for aprovado no processo, ele pode estar também realizando os julgamentos da raça Girolando em exposições oficiais. E esse trabalho, principalmente o trabalho de registro genealógico, ele exige muito do profissional. Ele tem que ter um grande conhecimento, não só do padrão da raça em si, dos regulamentos, como também ele tem que ter muito conhecimento de anatomia, ele tem que ter muito conhecimento também de morfologia, para ele realmente dar o direcionamento correto para que o trabalho seja executado da melhor forma possível. Ainda dentro do trabalho aqui que nós desenvolvemos na associação, nós temos também, dentro do nosso grupo, se eu não me engano, hoje, cerca de 80% dos profissionais são zootecnistas. E a associação ela tem uma política muito interessante. Nós trabalhamos muito aqui, na associação, dando a oportunidade para os jovens talentos. Eu, por exemplo, eu sou prova real disso. Eu conheci a associação no final dos anos 90, eu nem fazia zootecnia ainda, nem estava na faculdade. Eu conheci a associação porque alguns familiares já eram associados da Girolando naquela época. Quando eu vim para Uberaba, eu sou natural de Ibiá, né, aqui no interior de Minas Gerais. E quando eu vim de Ibiá para Uberaba, no ano de 2000, para fazer zootecnia, eu conheci um pouco mais da associação. Quando no ano de 2001 eu me ingressei, eu fiz o curso de julgamento e me ingressei no Colégio de Jurados na modalidade jurado auxiliar. E em 2003 eu pleiteei um estágio não remunerado aqui na associação durante o meu período de férias, as férias do mês de julho. E comecei a fazer estágio aqui na associação, fiz amizade com muitas pessoas aqui dentro, e eu tenho certeza que isso foi crucial para que eu viesse a ser contratado pela associação 2 anos depois, num processo seletivo que foi realizado para a vaga de técnico do serviço de controle leiteiro. Eu me ingressei, então, na associação em 2005, final de 2005, dezembro de 2005, e estou aqui na associação até hoje. Em 2006, um ano depois, eu fui promovido para técnico do teste de progênie. Em 2007, com a criação do nosso programa de melhoramento genético da raça Girolando, o chamado PMGG, eu fui promovido para coordenador operacional do programa. E aí, no final de 2008, início de 2009, eu fui convidado a assumir o cargo de superintendente substituto do Celso Menezes, que também é um zootecnista. Eu até brinco que ele é meu pai aqui dentro da Girolando, foi um grande professor que eu tive. E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Celcinho na superintendência técnica até
maio até abril de 2010, quando eu assumi, então, a função que ele exercia de superintendente técnico titular, e de lá para cá eu estou nessa função até hoje, né? Já se passaram aí aproximadamente 10 anos, aproximadamente não, já se passaram 10 anos, eu já estou indo para o 11º ano meu junto à superintendência técnica. E eu sempre digo que esse nosso trabalho aqui na associação, principalmente essa função que eu exerço, superintendente técnico, eu entrei no cargo, na minha opinião, muito jovem ainda, eu tinha somente 29 anos quando eu entrei nessa função. A gente trabalha muito em equipe e a superintendência técnica ela não é formada somente por uma pessoa, e sim por um grupo de pessoas. E hoje, aqui na superintendência, nós temos outros profissionais também zootecnistas. Um deles é o Gustavo Gonçalves, e o outro é o Edivaldo Júnior, também zootecnista, que fazem parte da superintendência. Então, a gente trabalha aí numa equipe justamente para a gente poder discutir os assuntos técnicos, a gente discutir algumas atividades que a gente tem que executar aí de forma coletiva para a gente buscar o melhor caminho, as melhores soluções. É dessa forma que a gente trabalha aqui na associação. E tem um detalhe, Marinaldo, a gente não tem hora para parar o trabalho. Eu estou na associação aqui até agora, o Gustavo está aqui do meu lado também trabalhando, então a gente não tem muita hora não, sabe? O zootecnista, a gente tem que se dedicar ao máximo aí na profissão e na função que a gente exerce. Muito bem. Ô Leandro, você já pontuou algumas questões que eu gostaria de clarear um pouco mais, principalmente para o nosso público. O que você chama de provas zootécnicas para efeito de associação? Olha, as provas zootécnicas são aquelas atividades que nós desenvolvemos com o intuito de avaliar o desempenho dos animais. No caso de uma raça leiteira, igual a raça Girolando, o controle leiteiro é a nossa principal prova zootécnica, porque é o começo da coleta de dados para que a gente tenha as informações necessárias para a gente começar a avaliar os rebanhos inscritos aqui na associação. Lógico que não é só o controle leiteiro, mas ele é a ferramenta básica, porque é nele que nós temos as principais informações aí, e a partir do momento que a gente tem esses dados, nós temos condições de processar internamente esses dados e trabalhar aí desenvolvendo uma série de avaliações. Hoje a nossa principal parceira no quesito avaliação genética da raça é a Embrapa Gado de Leite. Lá nós temos o coordenador geral do PMGG, que é o Dr. Marcos Vinícius, e ele nos dá todo esse suporte e esse apoio aí nesse trabalho. Então, a prova zootécnica nada mais do que uma ferramenta que tem como objetivo principal coletar dados e avaliar o desempenho dos animais. Ô Leandro, isso para vacas ou para animais de primeira cria daí para frente, né, sucessivamente. Para vacas, para assim dizer, para facilitar. E para bezerras e novilhas, que tipo de prova zootécnica a associação faz ou não faz? Olha, nós temos alguns produtos hoje disponíveis, né? Em parceria com a iniciativa privada. Nós temos hoje, por exemplo, o Clarify de Girolando, que são as avaliações genômicas, né? Não é uma prova zootécnica porque nós utilizamos apenas as informações que nós temos no nosso banco de dados, né, que são obtidas pelo Serviço Controle Leiteiro, e nós temos as informações da genotipagem dos animais. Não é uma prova zootécnica, mas é uma ferramenta que, vamos dizer que é uma prova zootécnica moderna, uma ferramenta que é utilizada aí para fazer a seleção desses animais jovens. E no caso dos machos, nós temos uma prova zootécnica muito importante, que é o nosso teste de progênie, onde os nossos reprodutores são
avaliados por meio do desempenho de suas filhas no controle leiteiro. Por isso que a gente fala que sempre para uma raça leiteira, a principal prova zootécnica é sim é sim o serviço de controle leiteiro. E temos também outras provas zootécnicas, algumas ainda em andamento, em fase inicial de, vamos dizer assim, numa fase inicial de estudo, ou começando a sair do papel. Uma delas, por exemplo, é o sistema de avaliação linear Girolando, onde o nosso técnico vai na fazenda com o objetivo de avaliar os animais, né, avaliar a morfologia dos animais, e com base nessa avaliação a gente vai ter a possibilidade de utilizar essas informações para que tenhamos no futuro resultado para algumas características, como, por exemplo, sistema mamário, estatura, quem sabe no futuro a gente ter condições aí de criar um índice para pernas e pés e assim por diante. Então, é muito vasta as possibilidades que existem dentro de uma associação. Cabe a gente saber identificar essas oportunidades e trabalhá-las da melhor forma possível. Obrigado, viu, Leandro? Porque eu fiz essa pergunta exatamente para provocar o entendimento de que medir a produção de leite é a medida direta, é a prova zootécnica direta, né? De desempenho em termos de produção, de produtividade. Mas nós sabemos que na avaliação dos animais, para efeitos de registro genealógico, e até mesmo em concursos, processos de seleção de animal, não necessariamente se leva em consideração, aliás, o fundamental é a produção de leite, mas é necessário também levar em consideração as características lineares, como você disse, características morfológicas, para efeito de enquadramento no padrão racial. E esse conhecimento advém exatamente dos regulamentos estabelecidos para cada uma das raças pelas associações de criadores, que tem na sua composição os colégios de jurados que vão fazer o julgamento desses animais. Então, a minha próxima pergunta é: como é a preparação dos profissionais para comporem esse colégio de jurados que você mencionou? Bom, essa pergunta é muito interessante. A gente recebe ela quase que sempre, toda vez que surge, às vezes, a possibilidade de abrir uma nova vaga para o colégio jurado. Não basta apenas ser um profissional formado em ciências agrárias. Ele precisa também ser capacitado e ser aprovado nesse processo de capacitação. Então, o primeiro passo para esse profissional entrar no colégio de jurados, ele tem que fazer um curso que é promovido pela associação. Esse curso ele é realizado mediante a demanda. Então, se a gente não tem demanda, a gente não realiza o curso. Então, a gente só trabalha nesse curso quando a gente tem demanda de inscrever novos profissionais no nosso colégio de jurados. Feito esse curso, quem pode participar desse curso são somente profissionais já graduados ou estudantes que estejam matriculados no último ano do curso, tá? E aí, feito esse curso, ele pode pleitear a sua inscrição no colégio de jurados na qualidade de jurado auxiliar. Ele, então, vai participar de pelo menos 10 exposições auxiliando os jurados efetivos, isso tudo num prazo aí de 3 anos, e depois que ele concluir essa etapa dessas 10 exposições, onde ele tem que ter parecer favorável em no mínimo 7 exposições com 5 jurados diferentes, ele então é submetido a uma avaliação prática de julgamento. Ele passando essa etapa aí da avaliação prática de julgamento e sendo aprovado, ele então passa a ser um jurado aspirante, tá? Que é uma categoria intermediária,
do jurado auxiliar até o jurado efetivo. E aí ele vai atuar em mais 3 posições, como secretário de pista do jurado efetivo, e ali nessas 3 exposições ele vai ter mais oportunidade para executar os trabalhos de julgamento, não somente lá na hora da avaliação dos animais, mas também a nível de comentário técnico para o público. E ele sendo aprovado nessas 3 exposições, aí sim ele passa a ser considerado um jurado efetivo da raça girolando. É um processo demorado? É bastante demorado, mas porque nós precisamos de ser muito criteriosos quanto à escolha desse jurado. E quando a gente abre, às vezes, algumas vagas para o colégio jurado, são poucas vagas, são 2, 3 vagas. Então, a gente também não pode disponibilizar muitas vagas porque o mercado não absorve. Nós temos aí em torno de 50 exposições sendo realizadas todos os anos para um colégio de jurados hoje formado por 48 profissionais. Então, a gente também tem que respeitar essa questão aí que está ligada quanto à disponibilidade de exposições junto ao mercado aí. Ô, Leandro, então significa dizer que o colégio de jurados ele é meio que, entre aspas, permanente durante o tempo de vida útil do sujeito profissional, na medida em que ele é credenciado como jurado e ele não abandona a carreira, por assim dizer, ele fica habilitado, ele permanece habilitado para ser, então, membro do colégio de jurados, correto? Correto. E só o detalhe, ele tem que ser atuante. Não adianta ele também entrar para o colégio de jurados e ser um jurado pouco atuante, porque com o passar do tempo, ele vai ser inativado do colégio. Porque nós sabemos que uma pessoa que não é atuante, ela, querendo ou não, ela perde um pouco, ela perde a oportunidade de acompanhar o que tá acontecendo no mercado, quais são as novas diretrizes da raça e que tipo de caminho a raça quer seguir. Então, tem esse detalhe também. O jurado tem que ser atuante. Se ele não for uma pessoa atuante, com o passar do tempo, ele fica suspenso do colégio de jurados. Perfeito. Responsabilidade técnica de provas zootécnicas. O zootecnista tem sido ou pode ser responsável técnico, na perspectiva da Girolando, o responsável técnico dessas provas zootécnicas? Pode sim. Tanto é que hoje o nosso responsável por provas zootécnicas aqui na associação, que, que está na função de coordenador operacional do PMG, é um zootecnista, né, que é o Gustavo. Então, ele pode sim, e é um cargo de muita responsabilidade, porque ele conduz toda uma equipe que está por trás do departamento dele, que é a equipe de controladores de leite que está no campo coletando as informações. Então, a responsabilidade dele é muito grande. Como que é a organização da Associação Brasileira de Criadores da Raça Girolando no país? Nós sabemos que nós temos a sede, né? A sede em Uberaba, mas como ela é representada nos respectivos estados? Nós temos uma rede de técnicos credenciados em todo o país. Lógico que naquelas regiões onde tem uma maior demanda de atendimento, a nossa equipe é maior nessa região. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, nós temos uma grande quantidade de técnicos atuando aqui em Minas Gerais, justamente porque mais de 50% dos nossos criadores estão aqui em Minas Gerais. E hoje a gente atua muito com o modelo ETA, né, que é o Escritório Técnico Avançado, ou seja, o modelo home office, onde o técnico trabalha na casa dele, né, tudo que ele tem que fazer quanto à parte administrativa, ele executa da casa dele, e as atividades de campo a gente até brinca que ele utiliza
o curral da fazenda para ser o escritório dele no dia que ele estiver no campo, né? Então a gente tem essa característica. Então hoje nós somos mais de 43 técnicos em todo o Brasil. Igual eu falei para você, cerca de 80% desses técnicos são zootecnistas e nós temos técnicos hoje presentes em quase todos os estados da federação. Nos estados que nós não temos um técnico residente naquele estado, nós sempre temos um técnico no estado vizinho que pode atender esse estado. Vou dar um exemplo para vocês aqui no Acre. Né? O estado do Acre, nós temos um técnico no estado do Amazonas e um técnico no estado de Rondônia, que ambos podem atender o estado do Acre, e assim por diante. Quero aproveitar, inclusive, Cássio, vice-presidente, professor Cássio José da Silva, vice-presidente da ABZ, em nome do qual eu quero cumprimentar os diretores da ABZ que participam, as lideranças que participam da nossa live. Obrigado vocês por estarem presentes, nos acompanhar e participar com a gente dessa reflexão. Ele pergunta, o Gustavo, tem anotação de responsabilidade técnica emitida pelo CRMV de Minas Gerais? Não tem porque ainda não é uma exigência do Ministério da Agricultura. O que ele tem é um credenciamento no Ministério da Agricultura. Então, nós temos que fazer todo um processo e mandar esse processo para o Ministério da Agricultura fazer a aprovação do nome do profissional para que ele esteja habilitado a exercer essa função. Então, ele tem um credenciamento, mas junto ao Ministério da Agricultura. O De Barros Rural, provavelmente uma empresa de consultoria rural, pergunta, a associação solicita a apresentação da habilitação no CRMV aos técnicos zootecnistas? Sim, isso aí é obrigatório. Somente pode atuar como técnico da associação um profissional que esteja devidamente inscrito no conselho. Muito bem. Eu ainda quero voltar sobre essa questão da anotação de responsabilidade técnica, porque nós sabemos que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabeleceu uma instrução normativa em que exige para torneios leiteiros a anotação de responsabilidade técnica exclusiva para o médico veterinário. A Associação de Criadores de Girolando, a ABC Girolando, ela lida exatamente com uma das principais provas zootécnicas, a produção de leite, né? A medida do leite, os concursos leiteiros, etc. Como é que a associação, como é que a superintendência, na sua pessoa, visualiza essa condição que não é muito interessante para nós e nós estamos na luta para superar esse desafio? Olha, essa é uma questão muito polêmica, né? Vamos lá. Como que nós procedemos aqui na associação? A associação exige que tenha um profissional habilitado por ela para executar o torneio leiteiro, certo? Estou me referindo a um torneio leiteiro oficial ou oficializado. Não importa, não importa quem seja, ele tem que ser um profissional habilitado aqui na associação. A exigência do Ministério da Agricultura, ao meu ver, tá? Ao meu ver, ela está muito mais ligada à parte sanitária nesses torneios leiteiros, tá? No meu entendimento, a necessidade essa exigência do Ministério da Agricultura é muito mais para garantir as questões de saúde, mais a parte clínica e a parte sanitária dos animais. Eu posso estar até enganado, mas aqui na associação, nossa exigência é que tenha um profissional habilitado, credenciado pela associação para acompanhamento dessas provas zootécnicas. Se não tiver esse profissional, a associação ela não reconhece esse evento como oficial. Certo. Eu fiz questão de trazer novamente essa polêmica, porque, na verdade, há um confundimento. O aspecto de sanidade não é exclusivo da medicina veterinária. O torneio leiteiro em si é uma atividade privativa do zootecnista, em que pese ter a possibilidade de outras profissões atuarem como zootecnistas, né? Mas a sanidade em si não é uma atividade de natureza básica da medicina veterinária.
Portanto, a anotação de responsabilidade técnica exclusiva para médico veterinário é, de longe, muito incorreto. Agora, se necessário, melhor dizendo, por ocasião da realização desses torneios leiteiros ou da solicitação de registro para a realização desses torneios leiteiros perante o Ministério da Agricultura ou qualquer outra instância, eu entendo como adequado, e é isso que nós entendemos, que seja necessário ter o apontamento, em caso de necessidade, de identificação de animal com algum problema de saúde, ou que tenha algum traumatismo, ou que necessite de um atendimento especializado na parte de clínica, aí sim que tenha a disponibilidade como prestador de serviço a presença do médico veterinário. Mas não é exigência do médico veterinário como responsável técnico dos torneios leiteiros. É tirar de forma inconstitucional, é desrespeitar o que prevê a Lei 5.550 no que se refere à atribuição do profissional zootecnista especificamente nessa área. Maldona 11 faz um comentário que no mapa, os auditores fiscais que hoje trabalham nessa área são em sua imensa maioria, zootecnistas. O De Barros Rural novamente faz o comentário que se todas as associações fossem assim, seríamos mais fortes. Não há dúvida, viu, De Barros? Isso é fato, real. Ô Marinaldo, eu concordo plenamente com o que você disse, tá? Acho que às vezes nós temos algumas burocracias no Brasil muito desnecessárias, mas a associação, aí eu tenho que falar aqui pela associação, a associação ela tem que obedecer à legislação vigente. Então, o que a associação faz é pegar aquela legislação e executá-la da melhor forma possível. Volto a falar, quando a gente fala de torneio leiteiro aqui na associação, ele só tem validade se no torneio leiteiro tiver um profissional credenciado pela associação, tá? Mesmo se não tiver esse profissional e tiver um RT, uma anotação de RT no evento, a associação não reconhece esse torneio leiteiro como oficial da raça, tá? Isso eu acho que deve ficar bem claro para todos aí. Mas é igual eu disse, a associação ela tem esse papel e essa obrigação, né, de pegar a legislação e executar daquela forma que está escrito lá no documento, e a gente busca fazer isso aí da melhor forma possível. E é exatamente o que a Maldona 11 novamente, fez a consideração no comentário dela, que infelizmente houve uma grande interferência dos médicos veterinários na publicação da instrução normativa sobre controle leiteiro. Sim, é verdade. Eu quero aqui fazer 2 comentários sobre essa questão. Houve e continua tendo, porque eles ocupam espaços em que o zootecnista também precisa buscar caminhos e se dispor a se inserir para também ocupar esses espaços e levar a nossa contribuição. Eu digo que não é só nas comissões técnicas, nos organismos, nos espaços coletivos do Ministério da Agricultura possíveis, de participação dos zootecnistas e de outras categorias, como as câmaras técnicas e as comissões temáticas especializadas. Mas temos lá as comissões técnicas da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, nas respectivas federações estaduais, nos conselhos ou nos comitês ou nas câmaras ou nas comissões técnicas dos respectivos estados, em que o zootecnista precisa se disponibilizar a participar, para estar presente, fazer a contribuição do profissional zootecnista como conhecedor e competente na área, para ocupar espaço como zootecnista e para observar se o que está sendo formulado do ponto de vista de política pública, de instrução orientativa, de formulação de diretriz para os diferentes segmentos das cadeias, os diferentes segmentos do agronegócio, da pecuária, levam em consideração o zootecnista ou respeita as atribuições e as competências que são próprias do profissional zootecnista. E a segunda observação que eu quero fazer é que a Associação Brasileira de Zootecnistas está na Justiça, por meio da sua assessoria jurídica, buscando a reversão desses instrumentos normativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que de alguma maneira lesam ou trazem algum prejuízo para a atuação do profissional zootecnista. Uma outra pergunta: é possível fazer estágio dentro da associação ainda? Você disse que você começou fazendo estágio.
Então, hoje, na realidade de hoje, ainda é possível fazer estágio? Como é que é o processo de recrutamento ou de seleção dos interessados em fazer estágio na associação ou perante os técnicos da associação? É possível sim, igual aconteceu comigo, aconteceu com vários outros, vários profissionais que hoje trabalham, que atuam junto à associação, eles começaram aqui como estagiários. O processo seletivo é feito pelo nosso RH, então os interessados devem mandar o currículo para o RH da Girolando, rh@girolando.com.br, e fazer o pleito desse estágio. Nós, com o início aí da pandemia, aí, quando começou todo, todo esse problema que o mundo inteiro vive hoje, esse processo foi suspenso, mas eu creio que em breve a gente vai retomar aí a abertura de vagas de estágio aqui na associação. E além do estágio que a associação oferece, não só não somente aqui na sua sede, tem também os estágios que nós oferecemos durante os eventos que a associação promove, como, por exemplo, a Mega Leite, que a gente realiza em Belo Horizonte. Essa exposição hoje é considerada como, a Mega Leite hoje é considerada como a maior exposição de gado leiteiro do Brasil, uma das mais importantes do agronegócio brasileiro, e lá nós temos lá, todos os anos lá, abrindo cerca de 40, 50, até 60 vagas de estágio para o período da exposição. Isso tudo recrutado pelo nosso RH. O Genildo pergunta quantos associados existem na Associação Brasileira do Girolando? Hoje nós estamos aí com aproximadamente 2.500 associados ativos. 2.500 a 3.000 associados ativos, mais ou menos. Eu não lembro agora o número certo de cabeça, tá? Mas é uma quantidade expressiva. Como você avalia hoje como técnico, né, e há um bom tempo como superintendente, a formação do profissional zootecnista para atuar perante as associações de criadores? Olha, eu vejo como o zootecnista o profissional completo para atuar numa associação de criadores, visto que o trabalho que é executado por essas associações aí, ele, ele é muito, ele está muito ligado à profissão do zootecnista, né? Provas zootécnicas, avaliação morfológica de animais. Nós trabalhamos também muito com processamento de dados. Então, isso tudo aí eu acho muito interessante. Não é à toa que a maioria das associações tem como profissionais zootecnistas. Eu vou dar um exemplo da nossa co-irmã BCZ. A BCZ, eu não sei o número ao certo não, mas eu tenho certeza que a maioria dos profissionais que atuam no campo lá, dos técnicos que atuam no campo, também são zootecnistas. Então, tem muito essa demanda aí por parte das associações aí. Você falou um pouco sobre o programa de melhoramento genético da raça Girolando. Você pode falar um pouco mais sobre ele, como é que ele funciona, qual que é o objetivo dele, que elementos são considerados na composição desse programa de melhoramento genético? Bom, o programa nada mais ele foi criado em 2007, nada mais é do que a interação de uma série de informações que nós temos disponíveis aqui na associação. Então, nós temos as informações de genealogia, né, que é o pedigree dos animais, as informações de desempenho, por meio do controle leiteiro dos dados de avaliação linear, e nós temos também a base de dados dos associados. Isso tudo formou o programa de melhoramento genético, que possui fazendas colaboradoras. Antigamente se chamava de fazendas colaboradoras apenas aquelas fazendas
que recebiam o sêmen dos touros girolando que eram doados pelo programa. Hoje, as fazendas colaboradoras são todas aquelas fazendas que, de uma forma ou de outra, contribuem com o programa, seja por meio do recebimento desse material genético e a multiplicação desse material genético, ou seja, pela disponibilidade de dados que são encaminhados para a associação. Esses dados são processados e são encaminhados para a Embrapa Gado de Leite. E com isso, a nossa equipe, que é responsável por desenvolver as avaliações, por realizar as avaliações genéticas, trabalham esse conjunto de informações e geram uma série de resultados. Nesses resultados que são gerados, são publicados nos nossos sumários. Além disso, boa parte dessas informações ficam disponíveis para os nossos criadores no nosso sistema. Então, vários criadores conseguem acessar diversos relatórios do nosso sistema em relação ao seu rebanho para auxiliá-lo lá na tomada das melhores decisões. Então, é um programa ainda muito novo. A associação, para vocês terem uma ideia, começamos aqui em 1978, então pouco mais de 40 anos aí que a gente vem trabalhando. E a raça mesmo, a raça girolanda, ela foi oficializada pelo Ministério da Agricultura em 1996. Então é uma raça muito jovem. A associação, quando ela começou o trabalho, ela tinha um outro propósito diferente do propósito que nós temos hoje. Hoje a associação ela se profissionalizou muito. Ela se profissionalizou muito e vem cada vez mais investindo no programa de melhoramento genético do PMGG, né? Então, isso aí é de fundamental importância para o futuro da raça. A gente sabe que uma raça somente é feita se a gente tiver realmente reprodutores e matrizes melhoradores para que possam para que a gente possa perpetuar essa genética aí por muito tempo. E o objetivo do programa é esse, é melhorar a população. Porque a gente sabe que o melhoramento genético não se faz somente com indivíduos, né? Melhoramento genético ele é populacional. Então, o programa vem a cada ano avaliando a nossa população de animais, que é inscrita na associação, e com isso a gente vem divulgando esses resultados no mercado e o mercado vai utilizando essas informações para tomar as melhores decisões a nível de rebanhos, né? Então, nós temos aí todos os anos sendo publicados os resultados tanto do sumário de fêmeas quanto do sumário de touros. As fazendas colaboradoras, elas estão localizadas, são dos sócios, claro, e estão localizadas no país como um todo. Mas há uma maior concentração dessas fazendas em determinadas regiões do país, como, por exemplo, Sudeste, Sul, ou é bem homogêneo em termos de distribuição dessas fazendas colaborativas? Bom, essas fazendas, em sua maioria, elas estão no estado de Minas Gerais, né? Obviamente, 50% dos nossos associados estão aqui em Minas Gerais, então a maioria dessas fazendas estão aqui em solo mineiro. Mas nada impede de que tenhamos também fazendas colaboradoras em outros estados. Então, nós temos no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. São esses os principais estados que nós temos fazendas colaboradoras. Depois, seguida, a região Nordeste, Bahia e assim por diante. No Ceará também nós temos fazendas. Temos fazendas colaboradoras hoje no estado de Rondônia. Então, nós temos uma diversidade muito grande de estados aí participando hoje do programa. A Maldana 11 te parabeniza como superintendente da Associação de Criadores da Raça Girolando pela seriedade na condução dos trabalhos de registro genealógico de melhoramento genético. É um exemplo para outras associações de criadores. Parabéns em nome, aproveitando a colocação da Maldona, nossos cumprimentos enquanto Associação Brasileira de Zootecnistas, que assim
possamos fortalecer e nos fortificar enquanto profissão e enquanto parceiros na construção de uma condição de negócio voltado para a pecuária melhor. Leandro, nós estamos nos aproximando já para o tempo do Instagram, que é aproximadamente 1 hora, então eu deixo a palavra aberta para você fazer alguma consideração complementar que nós não abordamos, que você julgue pertinente abordar, e em seguida fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, obrigado aí pelos elogios. O que eu posso dizer é que não é fácil, tá? Trabalhar numa associação é muito difícil porque nós temos que executar ao mesmo tempo diversos papéis. Nós temos que ser executores de um serviço prestado. Ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de fiscalizar o que a nossa equipe técnica executa no campo e fiscalizar aquelas informações que os criadores nos enviam. E, além disso, temos também a responsabilidade de fomentar não só a raça girolando, como os serviços prestados pela associação. Então, não é um trabalho fácil. Eu vi aqui, agora que eu estou vendo, o Instagram Maldona 11 é da Fabiana Maldonado, fiscal agropecuária do Ministério da Agricultura, uma parceirona nossa aí. Obrigado, viu, Fabiana? A Fabiana sabe o que eu estou falando, não é fácil. E ela é responsável por boa parte da certificação dos touros girolando que hoje estão nas centrais de inseminação. Então, é um trabalho de parceria muito grande que a gente tem com o Ministério da Agricultura. E aqui, aproveitando, Marinaldo, eu sei que está nos minutos finais, mas estender também o agradecimento para a toda a equipe do Ministério da Agricultura também, que sempre nos assessorou e nos apoiaram, né? A Marta Scarpati também, uma grande colega, o Fernando aqui de Uberaba. Então, nós temos grandes colegas no Ministério da Agricultura que sempre nos ajudaram. E é um trabalho, assim, difícil, não é fácil. Então, a gente tem que executar, tem que fomentar e, ao mesmo tempo, fiscalizar. E, muitas das vezes, a gente tem que fiscalizar aquilo que a própria associação executa, né? No meu caso, como superintendente técnico, eu tenho que fiscalizar muito o trabalho da nossa equipe. Então, realmente não é fácil, tá? E agora é um trabalho muito prazeroso, quando a gente vê que a raça vem crescendo, os resultados são cada dia melhores, a raça girolando é pioneira nas avaliações genômicas no Brasil, né, de uma raça leiteira nacional, a raça girolando é pioneira, a gente tem muito orgulho disso, é um trabalho que a gente sabe que vai gerar cada vez mais frutos para a nossa pecuária leiteira. Então, isso aí é de suma importância. Bem, bom, Leandro, em nome da Associação Brasileira de Zootecnistas, eu quero agradecer você pela disponibilidade em colaborar com a gente, fazendo a reflexão sobre esse tema que é importante, que precisa ser mais considerado entre nós, zootecnistas e formadores de futuros zootecnistas enquanto academia. É um tema que faz parte da vida de muitos zootecnistas, porque nós temos muitas associações de criadores, na maioria dessas associações de criadores tem a participação de zootecnistas que têm conhecimento, que reúne o melhor cabedal de informação necessária para contribuir com essas associações de criadores, buscando o melhoramento, o aperfeiçoamento das nossas raças e, por consequência, contribuindo com a maior eficiência dos nossos sistemas de produção animal, com o nosso agronegócio. Eu quero, então, agradecer você em nome da Associação Brasileira de Zootecnistas e quero lhe solicitar que leve o nosso agradecimento à gestão, à presidência da Associação Brasileira de Criadores da Raça Girolando e, ao mesmo tempo, disponibilizar a você e à associação o desejo e a perspectiva de continuarmos, sim, buscando esse esforço e essa parceria para que ela seja mais ativa.
Inclusive, Leandro, se você tiver sugestões de como a Associação Brasileira de Zootecnistas pode aproximar e fortalecer esse laço de amizade e de atividade, ações comuns entre nós, por favor, é só você me chamar e me dizer e a gente conversa para que a gente possa, de fato, construir essa relação mais forte e mais parceira, para além dessas participações esporádicas, esses apoios esporádicos, como no Zootec de 2019, com a sua participação nesse momento no nosso projeto Ethos. Esse projeto, Leandro, e demais colegas que nos acompanham, ele acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, no Instagram, ABZ Zootecnistas. E eu quero convidar a todos vocês para participar com a gente de mais uma edição na próxima semana, às terças-feiras, porém às 18 horas, porque nós teremos uma convidada especial, a presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, Ana Sofia dos Santos, que falará exatamente sobre a atuação do engenheiro zootecnista, do engenheiro zootécnico em Portugal. Considerando que nós temos um fuso horário, então para ela o melhor horário é que seja às 18 horas e não às 19 horas, para não ficar muito tarde e ela ter dificuldade depois de concluir as suas atividades da noite para descansar. Então na próxima semana, terça-feira às 18 horas e não às 19 horas, conto com cada um de vocês novamente para a gente poder prestigiar e conhecer como se dá a atuação do zootecnista em Portugal. Eu tenho certeza que muitos são os zootecnistas brasileiros, os estudantes de zootecnia que pensam no futuro atuar em Portugal, e temos conhecimento de hoje, né, que muitos zootecnistas já estão buscando fazer a sua equivalência de diploma e a sua inserção no mercado português, porque o mercado português tem buscado e recrutado muitos profissionais das diversas áreas para fazer frente à sua demanda interna. Então, mais uma vez, Leandro, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a vocês que disponibilizaram esse tempo. Continue com a gente nos nossos próximos encontros. Até breve, Leandro. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Bruno de Barros Rural aí, meu parça, viu, Marinaldo? Brunão, um abraço, viu, companheiro? Tamo junto. Zootecnia sempre. Amém. Obrigado. Um abraço.